Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Verdão venceu com um gol no final e vamos lembrar, hein? Não é fácil vencer o Bragantino em Bragança Paulista. Resultado gigantesco para o Palmeiras. Mostrou que veio muito forte para essa temporada de 2024. Essa vitória, mano, é muito grande, né? O torcedor que sabe a dificuldade que é vencer o Bragantino lá, vai dar muito valor nessa vitória do Palmeiras de 1-0 aí para cima do Red Bull Bragantino. Deixa aquele like se ainda não é inscrito, ajuda a gente a bater os 100k aí, galera. Só vocês podem nos ajudar, né? Falta menos de 10k e a meta é chegar aos 100k até o início do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se a gente consegue, né? Quero estar deixando também os créditos aos canais ESPN. Link do canal tá abaixo na descrição, link do canal no YouTube. E caso queira assistir o programa completo, assine já Star Plus. Nas suas particularidades, tanto de calendário como de jogo, né? Chega e pega um time, entre aspas, do interior, de primeira divisão, com um investimento absurdo. Então, assim, e mais do que essa estratégia de poupar, que de repente, no momento mais para frente do ano, é mais por desgaste mesmo, eu acho que nessa fase tem a questão da preparação também, porque não que os jogadores os considerados, hipoteticamente, titulares, jogassem hoje, não conseguiriam jogar na plenitude domingo. Mas tem algumas valências e algumas situações específicas que tu não consegue trabalhar se tu estiver jogando. Tu precisa de um tempo maior. Então, se jogassem hoje, provavelmente eles não poderiam ter feito algum trabalho especial ontem, ou hoje, ou amanhã. Então, acho que isso também o Abel conta, de poder dar uma carga em certos trabalhos que com o jogo no meio não poderia. Então, o Abel deixa esses caras com uma semana cheia, consegue fazer trabalhos específicos que, com certeza, com jogo, dois jogos por semana não seria possível. Quem acompanhou o jogo do lado do campo, trazendo informações agora no Sport Center sobre o que foi a vitória do Palmeiras 1-0 diante do Red Bull Bragantino, o Vinícius Nicoletti, que chega no Sport Center com mais deste duelo. Boa noite, Vinícius. Fala, Felipe, boa noite para você, abraço para os companheiros, fã de esportes, estamos aqui no estádio Nabia Bichedi. Palmeiras conseguiu essa vitória diante do Bragantino, vocês já destacaram aí, poupando 7 titulares, 7 jogadores não vieram nem aqui para Bragança Paulista, não foram relacionados para o jogo. O goleiro o Everton, na defesa o Mike, Gustavo Gomes e o Piquerez, no meio campo Zé Rafael, o Rafael Veiga e o Rony no ataque. Todos esses jogadores então preservados para o jogo do final de semana, a decisão da Supercopa. O técnico Abel Ferreira repetiu a estratégia que ele fez no ano passado, quando enfrentou o Flamengo também na decisão da Supercopa, era início da temporada, aliás, era em janeiro ainda, e ele também poupou no Campeonato Paulista no meio de semana. Poupou contra o Ituano e o Palmeiras conseguiu uma vitória também fora de casa, então repetindo tudo isso. No segundo tempo entraram jogadores importantes, o Flaco Lopes, que fez o gol aos 43, no cruzamento do Garcia, foi muito bem o Garcia pelo lado direito. Também o Gabriel Menino, que vem pegando o ritmo, e o Richard Rios, dois jogadores aí que devem disputar a posição para essa partida contra o São Paulo. E o Murilo entrou na zaga também, reforçando a defesa do Palmeiras no finalzinho da partida. O detalhe é que o Abel Ferreira mais uma vez repetiu o esquema com 3 zagueiros. Dessa vez o Vanderlan fazendo essa função de zagueiro pelo lado esquerdo e o Caio Paulista como ala apoiando também pelo lado esquerdo. 2 atacantes lá na frente. No início da partida, o Luiz Guilherme e o Breno Lopes, e o Palmeiras teve muitas dificuldades, pegou um time forte, um time com imposição física, com um bom jogo da defesa, com o Léo Ortiz e o Luan Cândido, e também atrapalhou muito o jogo do Palmeiras, o campo, porque desde o início da partida até agora, nesse momento, está chovendo aqui em Bragança Paulista, então o Palmeiras jogou debaixo de chuva, campo pesado, com um time muito forte fisicamente, entrou com uma equipe leve e conseguiu poucas finalizações, e, aliás, a única finalização no segundo tempo foi com o Flaco Lopes, o gol da vitória. O Palmeiras agora tem mais esses 3 dias de treinamento, quinta, sexta e sábado, e aí força total para enfrentar o São Paulo na decisão da Supercopa em Belo Horizonte. Então, o destaque é esse, Abel repetindo a estratégia do ano passado com vitória aqui em Bragança Paulista. Felipe. Valeu, Nicolete.
Perdão, essa voz que não combina. Agora é hora de dar aquela arrumada. Possuído. Valeu, Nicolete, trazer informações. Glaucia Santiago, vamos seguir com esse pós-jogo, a vitória do Palmeiras. Vamos, já Abel Ferreira falando ao vivo aqui também no nosso Sport Center, hein, turma? A gente segue acompanhando tudo lá em Bragança Paulista. Agora, o André, o Nicolete traz como detalhe também essa questão do Caio Paulista, esse uso que o Abel tem feito dele, uma coisa mais como ponta. Como você tem visto isso também? Essa questão do Abel também testá-lo de uma outra forma. Porque o Abel também gosta muito disso, né, André? De caras que são mais polivalentes, que podem ser usados em diversas posições. Era isso que eu ia falar. O Abel tem uma maneira bem peculiar, particular, de se referir a determinadas funções, não só nos times dele, quando ele fala num contexto mais amplo sobre futebol em geral, de vez em quando ele menciona outras equipes, outros jogadores, ele demonstra como ele está sempre procurando alguma coisa que ele possa utilizar. Tem certas coisas que ele não gosta e ele diz claramente que ele não gosta. E ele é um treinador de funções, né? Os times que o Abel montou aqui no Palmeiras ao longo desse período aí está entrando em mais uma temporada, né? Médio, longo prazo, a gente já pode qualificar o trabalho aqui para os nossos padrões. A gente sempre percebeu o Palmeiras como uma equipe não de figuras, ou com poucas figuras, mas de muita gente capaz de realizar funções. E ele tem essa maneira peculiar de descrever essas funções. Por exemplo, o Aníbal, que o Praça citou agora há pouco, ele chamou o Aníbal de caçador, outro dia, numa entrevista. É um jogador que cobre muito campo, que tem um papel defensivo muito importante, que eu acho que vai, pouco a pouco, conforme ele for se adaptando, ele vai ser uma figura, assim, um pilar do time do Palmeiras, daqui para frente, por causa dessas qualidades que ele tem. Quanto ao Caio Paulista, eu acho que é interessante o Abel testá-lo assim. Talvez o Abel descubra e revele nesse jogador qualidades que provavelmente o próprio Caio não sabe que tem. Eu me lembro daquele depoimento do Gustavo Scarpa a respeito das suas funções defensivas, quando ele disse claramente numa entrevista, acho que para o pessoal do Globo Esporte, se eu não estou enganado, que por causa do Abel e da insistência do Abel, ele descobriu que ele tinha uma capacidade defensiva, mas não era uma novidade para ele. Ele não tinha conhecimento disso, porque até então, na carreira, ele tinha sido utilizado de outras maneiras. Acho que o Caio pode fazer esse papel também, a depender, claro, da adaptação dele ao Palmeiras, superando essa questão, primeiro, de ter saído do São Paulo para jogar no Palmeiras, isso deve atrapalhar, sem dúvida nenhuma, mas com esse treinador ele pode descobrir coisas que ele próprio ainda não sabe que pode fazer. Para você também, Praz, eu acho que esses pontos que a Glaucia trouxe são muito importantes, né? A história do Caio Paulista, tem o Flaco Lopes podendo ser mais útil do que foi até agora, o Aníbal, o espaço é seu. Aliás, já o Abel Ferreira, para falar um pouco sobre tudo isso, e a gente já vai também encarar essa Supercopa do Brasil, projetar Palmeiras e São Paulo. Assim, tem algumas coisas que eu penso de futebol igual ao Abel e tem outras que não. Não vou entrar... Não é questão de certo ou errado, é questão de ideia de futebol, né? Mas tem uma coisa que sempre me incomodou e vai bem ao encontro do que o Abel fala. É a questão das funções. Para mim, há um tempo atrás já era inaceitável um jogador fazer uma função só. Lateral direito faz isso aqui, o lateral esquerdo faz isso, o zagueiro faz isso. E tu vê nos times do Abel muito isso em todas as posições, menos no goleiro, né? Tu vê o Luan ou o Gomes, zagueiros, dupla de zaga, 3 zagueiros, volante, né? Porque muitas vezes não é que eles construam o jogo e com a bola. Isso a gente vê em vários times. 3 zagueiros, um dos zagueiros ataca, quebra as linhas com a condução da bola, com o passe. Não, eles se infiltram sem a bola na linha dos volantes. É diferente do que um zagueiro na linha de 3 construir, um zagueiro na linha de 2 construir. Eles se infiltram, eles passam a linha da bola sem a bola. Lateral, que joga hora de zagueiro, hora de lateral, hora de extremo. Meia, que joga hora de meia, hora de volante. Centroavante, que joga de centroavante e às vezes joga de beirada. Então, assim, é a função. E no futebol de hoje, com o tanto que se estuda, com tanto que se analisa os adversários, tu conseguir fazer com que os teus jogadores executem mais de uma função é primordial. E isso é uma das coisas assim, que no trabalho da Abel mais me chama a atenção e me agrada. Bom, a gente segue acompanhando todo o repercute dessa partida lá em Bragança Paulista, mas o Palmeiras, no fim de semana, tem decisão, tem Supercopa do Brasil e é um clássico contra o São Paulo. Muito pensando nisso também, o Abel hoje segurou alguns dos seus jogadores.
que o São Paulo, assim, dos adversários locais, é o que, em número, assim, mais complicava para o Palmeiras, né? Eu concordo com o Carpini em termos, né? Óbvio que ele estava... Os adversários que ele estava quando enfrentou o Palmeiras eram inferiores, né? Mas quando ele fala que a única diferença, a diferença era onde ele estava, aí eu discordo até um certo ponto, porque, na minha opinião, ele estava em times inferiores, óbvio, em elencos inferiores, mas ele hoje não dá para se considerar um técnico do nível do Abel ainda. E sem desmerecer nenhum. Eu acho que isso é óbvio. Ele pode se tornar até um técnico melhor que o Abel. Mas hoje, no processo evolutivo, ele está atrás do Abel ainda. Não que ele não possa vencer bem no domingo. Lógico. Não é essa a questão. Mas... Desculpa, a minha impressão é que ele se referiu ao choque de times e as diferenças entre os times. Então... né? Mas ele precisa se incluir, ele não pode se excluir. Essa é a questão, porque futebol não é só jogador, futebol não é só treinador, futebol é um conjunto. E o fato de agora ele estar com razão em times da mesma prateleira não significa que sejam treinadores da mesma prateleira. Sim. Também é uma consideração a ser feita. Mas desculpa. Não, perfeito. O André conseguiu colocar de maneira perfeita a minha ideia. A gente tem, inclusive, até para ratificar isso que a gente está discutindo aqui, os títulos, né, e decisões desses dois treinadores. Vamos dar uma olhadinha. Olha aí, as finais de Abel Ferreira, 11 finais e 7 títulos, 9 ao todo, com o Brasileirão de 22 e 23. E aí o Carpini, em uma decisão, não ganhou nenhum título. Enfim... É óbvio, a gente fala muito Meira, enfim, isso. Ele tinha já uma história bacana aí muito promissor. De carreira, né? E, enfim, o São Paulo aposta nesse Carpini muito promissor, né? Então, para a gente comparar até os dois treinadores, né, André? A gente traz os números, vocês colocaram tão bem também o que eles são. E os times agora já são um pouco mais equiparados. O Carpini também chega e pega um trabalho já muito bem desenvolvido dentro do São Paulo, né? Então, sem dúvida. Isso também já ajuda muito mais a potencializar o que é o Carpini. Isso acabou sendo uma oportunidade muito importante para ele, porque o São Paulo perdeu seu técnico para a seleção brasileira, repentinamente, assim, numa situação limítrofe de vai começar a temporada, como nós vamos fazer? Alguém pode até dizer, seria pior se perdesse o técnico com 2, 3 meses da temporada em andamento, com o trabalho já começando. Mas como que você faz? Você ganhou uma Copa do Brasil, terminou o ano de uma forma ok, né? O que vale em 2023 para o São Paulo em termos de trabalho é o título conquistado, a forma como isso libera o ambiente, deixou tudo mais fácil. Hoje é muito mais fácil jogar no São Paulo do que era há alguns anos e do que era antes desse troféu ser conquistado. Isso é um mérito das pessoas envolvidas e, claro, do Dorival e da comissão dele. Mas aí, na hora que vai começar 2024, essa comissão técnica assume a seleção brasileira. É uma tremenda de uma oportunidade para o Carpini, independentemente dele já ter mostrado ou não. É óbvio que o São Paulo é o melhor time que ele já dirigiu. É óbvio também que o São Paulo traz a maior pressão que ele jamais teve de administrar na sua ainda curta carreira como técnico. Mas o capital que ele já vai conseguindo com esse bom início de temporada nos jogos do Campeonato Estadual é muito importante. E ele também vai ser lembrado. Isso não tem o valor de um troféu, de uma conquista de um campeonato, é claro que não, mas ele vai ser lembrado como o treinador que encerrou o tabu no estádio do Corinthians. É o treinador. Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, né? Verdão venceu o Bragantino por 1-0. Nos finalmente, né, aos 89 minutos, gol de Flaquito Lopes. Flaquito Lopes aparecendo no time do Palmeiras. O que foi interessante, galera, nesse jogo do Palmeiras, né? Uma formação bem mista, né? Formaçãozinha mista aí no time. Conseguiu bater de frente com o Bragantino, que é quase imbatível jogando em sua casa. É muito difícil alguém bater o Bragantino. Posse de bola 52-48, né, para o Bragantino. 2% a mais. Normal para um time que está jogando em casa. Tentativas de gol, chutes, né? 12 chutes do Bragantino, 6 chutes do Palmeiras. Chutes no alvo, esse é o mais importante ainda, né?
um do Bragantino e 3 do Palmeiras, no qual um entrou, né? Cara, sensacional esse jogo aqui, velho. Sensacional, né? Geralmente é jogo para empate ou para derrota, jogo fora, né? E o Palmeiras foi lá e trouxe a vitória. Santos ainda tá empatando, Guarani também, Palmeiras mesmo, né? Tendo esse jogo da Supercopa, segue aí na liderança do grupo com 10 pontos, mas disparado o líder do grupo, Palmeiras, né? 4 jogos, 10 pontos, ainda não perdeu o clube alviverde, né? Voltou do jeito que terminou a temporada. É incrível o que o Palmeiras consegue fazer, cara. É surreal. O time voltou do mesmo jeito e encerrou a temporada. Não tomando muitos gols, e vencendo aí suas partidas, né? Palmeiras está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos de invencibilidade. A última derrota do Palmeiras foi para o Flamengo no Maracanã. E se a gente for contar, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Em 13 jogos o Palmeiras sofreu uma derrota. Se o Palmeiras fizer isso no Campeonato Brasileiro, ele vai ser campeão de novo. Já pensou 3 anos consecutivos? E do jeito que começou o campeonato, eu acredito, hein, galera? Acredito que dá para o Palmeiras vencer. Porque esse jogo contra o Bragantino era muito importante, cara. Muito importante mesmo. Lá no... Ó, outros times todos estão perdendo, né? Ó, o Inter perdeu. O Grêmio perdeu uma também, né? Todo mundo aqui já tomou uma derrota na cara. Quem ainda não sofreu derrota ainda são os times aí que estão na briga, né? Flamengo, Fluminense ainda não perdeu, parece. Flamengo e Fluminense ainda não perderam nessa temporada. De resto, geral aí já perdeu, tirando esses times aí e o Palmeiras, né? Só ressaltar o Campeonato Paulista é um pouco acima aí dos outros estaduais, né? Então o Palmeiras realmente tá num grau muito forte, né? Red Bull Bragantino é time de Série A, né, mano? Então, complicado.